A coisa mais forte que temos na vida é também a mais frágil, nossa mente. Quem nunca ficou ali de madrugada sem conseguir dormir e pensando em tudo? Tipo, por que nunca disse o que eu sinto de verdade? O que estou fazendo da minha vida? Ou qual o propósito de tudo isso? Esses pensamentos vão e voltam, parece que não tem fim, e é como se estivéssemos presos numa espiral sem saída, só rodando em torno das mesmas ideias e nunca chegando a uma solução real. Mas, para sair disso, a gente precisa aprender a focar no agora, no que realmente está acontecendo nesse exato momento, porque é isso que importa de verdade. O resto é só distração. Mas por que será que a gente pensa tanto, né? E por que esses pensamentos sempre chegam com mais força quando estamos sozinhos ou de madrugada, naquela hora em que tudo fica mais silencioso? Quando você olha para dentro de si, é difícil escapar dessa sensação de estar preso. E eu sei como é, porque eu passei por isso também. Desde que eu me entendo por gente, sempre tive esse receio de aparecer na frente de uma câmera. Sabe aquele medo de ser julgado, de mostrar quem você realmente é, de se expor ao que os outros possam pensar de você? Esse medo me bloqueava. E por mais que eu soubesse que todo mundo tem algo a dizer, aquela pressão de mostrar o melhor lado me fazia evitar qualquer tipo de exposição. Eu ficava travado, imaginando o que as pessoas poderiam pensar da minha aparência, da minha voz, do que eu estava dizendo. Mas a verdade é que, por mais que a gente tente, não dá pra fugir da realidade. O que mais importa é o que a gente quer dizer, não como a gente se apresenta. Eu sei que muita gente se sente da mesma forma, que até tenta fazer algo, mas acaba travado no meio do caminho porque pensa demais, fica preso nos detalhes e perde o foco no que realmente conta. Esse medo de errar, de ser mal interpretado ou de não ser bom o suficiente nos impede de fazer as coisas que realmente importam. E esse é o maior problema. Não é o medo de não ser bom, mas sim o medo de tentar. Esse é o famoso overthinking. Talvez você já tenha ouvido falar, mas é exatamente isso. Pensar tanto que a gente acaba travando. E a galera que sofre com isso sabe bem o que é ficar nesse ciclo. Você conhece aquele amigo que sempre diz que quer abrir um negócio, mas nunca faz nada porque pensa demais? Ou aquele que queria muito falar com alguém que gosta, mas nunca tem coragem de chegar perto? Ou até mesmo aquele que sonha em criar um canal no YouTube, mas fica enrolando há meses e não sai do lugar? Isso tudo é overthinking. É o que nos prende e nos impede de viver o presente, de fazer as coisas que realmente queremos fazer. Quando você começa a pensar demais sobre tudo, perde o foco do que realmente é importante e aí acaba se afastando dos seus próprios objetivos. Eu cresci em uma sociedade onde saúde mental quase não é discutida, principalmente entre os jovens. A galera tá tão preocupada em agradar os outros, em seguir um padrão, em ter a vida perfeita, que acaba se esquecendo de cuidar de si mesma. E essa cobrança, essa pressão de ser o que os outros esperam, faz com que a gente se perca. Muitas vezes a gente acaba se sobrecarregando com preocupações sobre o passado ou se afundando em ansiedade sobre o futuro, e a pressão vai só aumentando. Tem aqueles que se culpam por não ter sido perfeitos em tudo. Tem aqueles que ficam ansiosos por uma coisa que nem aconteceu ainda. E o pior é que isso vai consumindo a energia, nos deixando cada vez mais cansados, sem vontade de fazer nada. As pessoas nem percebem, mas esse hábito de pensar demais é um dos maiores responsáveis por gerar transtornos como depressão e ansiedade. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, mas sim uma construção de uma mente sobrecarregada que não sabe como desacelerar. Quando você está nesse ciclo de overthinking, acaba criando uma bola de neve, e essa bola de neve vai ganhando força. Um pensamento vira outro e outro e outro. E quando você vê, já está imerso em um mar de preocupações que nunca vão se resolver só com mais pensamentos. A ansiedade começa a crescer, porque você fica ali tentando controlar o que não pode ser controlado. E isso acaba afetando o seu sono, a sua concentração, o seu foco, sua energia para viver o dia a dia. E aí você se pergunta, o que fazer para sair dessa? Como quebrar esse ciclo de pensamentos intermináveis e voltar a viver o agora? A resposta é simples, mas não fácil. A primeira coisa que você precisa fazer é aprender a focar mais no presente. A chave está em tirar o peso do futuro e do passado da sua mente. Quando você conseguir focar no que está acontecendo nesse exato momento, sem se preocupar com o que pode acontecer amanhã ou com o que já passou, a sua mente vai começar a se acalmar. Pode até parecer difícil no começo, mas é um processo que funciona e com o tempo a gente vai aprendendo a ter mais controle sobre esses pensamentos. É claro que isso não vai acontecer da noite pro dia. Vai exigir prática, paciência e comprometimento com o seu bem-estar. Uma coisa que realmente ajuda a diminuir esse estresse mental é incorporar atividades físicas na rotina. Correr, nadar, praticar yoga ou até mesmo ir para a academia são formas excelentes de liberar a tensão, de mexer o corpo e ajudar a clarear a mente. Caminhar na natureza é outro truque que pode fazer maravilhas. Só de estar ao ar livre, respirando ar fresco e se desconectando do caos, a gente já começa a sentir uma
diferença. Além disso, atividades criativas como desenhar, pintar ou escrever ajudam muito a expressar as emoções sem precisar falar elas. Uma outra forma de acalmar a mente e manter o foco no agora é praticar mindfulness ou meditação. Sei que muitos acham que meditar é difícil, mas acredite, qualquer momento de silêncio em que você apenas respira e observa seus pensamentos pode fazer toda a diferença. A prática constante de estar no agora, de estar presente, ajuda a diminuir a ansiedade, e a leitura também é uma ótima maneira de escapar desse turbilhão de pensamentos. Quando você mergulha em um livro, você transporta sua mente para outra realidade e deixa o estresse e as preocupações de lado por um tempo. Agora, se você chegou até aqui, valeu demais. Sabe aquele momento em que você decide fazer algo, mas sempre deixa para depois, por medo de não ser bom o suficiente? Esse é o primeiro passo, você já deu. E se você sentiu que o que eu disse fez sentido para você, deixa um comentário. Compartilhe as suas ideias porque a gente aprende junto. Às vezes, é só dar o primeiro passo, mesmo que ele seja pequeno. Então, continue respirando, continue vivendo e não se esqueça, o agora é tudo o que você tem.